100 anos atrás, quem convivia por aqui? Quem transitava por este prédio, construído em toda a sua imponência para representar o Templo do Saber? Essas respostas podem estar em uma caixa, em uma história que começou a ser contada há um século e que colocou a Escola Estadual Sudmenuce de Piracicaba no noticiário nacional. O dia 7 de setembro de 2022 foi a data de um encontro marcado entre passado e presente, a abertura de uma cápsula do tempo contendo objetos e memórias de 1922. Quem foi que disse que ainda não inventaram uma forma de viajar no tempo? Em 1922, os alunos da Escola Sudmenuce encontraram uma maneira de se comunicar com o passado. Uma cápsula do tempo emparedada no prédio da escola durante 100 anos, agora em 2022, tem sido capaz de nos transportar para o passado e ter uma noção de como era o cotidiano de quem estudava e convivia por aqui. Ao todo, foram encontrados 629 itens na caixa, entre cartas, bilhetes, fotografias, postais, materiais escolares, trabalhos de alunos e tantos outros que retratam o ambiente escolar daquela época e um pouco da história da cidade. O Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes ficou responsável pela guarda do material, disponibilizado para a população através de uma exposição de parte do acervo. A Câmara Municipal de Piracicaba também tem papel fundamental nesse trabalho de divulgação dos objetos da cápsula do tempo da Escola Sudmenuce. O Poder Legislativo firmou um acordo de cooperação técnica com o museu, com uma exposição virtual de todos os 629 objetos. Para o Museu Prudente de Moraes, foi muito importante essa permissão, junto com a instituição, a Escola Estadual Sudmenuce, e também em contato com a parceria com a Câmara Municipal, de fazer toda a catalogação, preservação dessa memória, que a permissão se deu junto de uma parceria envolvendo as instituições, para que a gente deixe isso também ao público, num acesso virtual, para que tenha acesso de todo esse acervo que foi contabilizado em 629 itens, que é uma ação histórica que deve ser preservada, estudada e memorável para toda a população de Piracicaba. Então, os documentos que estavam ali encerrados não são só importantes para a escola, mas como para a cidade, para a educação paulista e até pelo Brasil também, né? Pelo momento que o Brasil estava passando de ser o primeiro centenário da independência. Através do acordo de cooperação, os técnicos do setor de gestão de documentação e arquivo da Câmara auxiliam na identificação, descrição e organização em índices de todos os itens documentais para a digitalização e disponibilização na plataforma Atom, utilizada pela Câmara. Através da parceria, o acervo ficará acessível de forma permanente para o público. Os nossos documentos históricos, manuscritos, estão todos entrando nessa plataforma, e a ideia é colocar todos os objetos da cápsula, objetos, documentos, fotos, desenhos, também disponível no Atom. A abertura da cápsula do tempo aconteceu depois de um processo de preparação, que contou com a participação dos técnicos do Museu Prudente de Moraes. Foi necessário primeiro analisar o local onde a cápsula estava acondicionada, em uma parede da escola. No dia 7 nós retiramos a cápsula para o laboratório de Química, onde tem um equipamento que se chama capela de exaustão, e colocamos aí a cápsula para haver uma descontaminação do acervo. Abrimos a cápsula, que estava soldada em 3 partes, e a partir daí processou-se todo o trabalho de quarentena e de higienização da documentação, que, como estava muito bem conservada, fizemos somente uma passagem com um pincel de cerdas macias, não é?
como é uma curiosidade e tinha muita gente envolvida, querendo, esperando pela abertura dessa cápsula, então nós fizemos precisamente esta cooperação técnica com a Câmara, não é? Através do Centro de Documentação, para que a população que espera ansiosamente para ver esse acervo possa ter um acesso mais facilitado e evitamos assim um manuseamento direto da documentação, colocando ela disponível no ambiente virtual ao público. O trabalho consiste em etapas. Primeiro a gente tem que identificar. São folhas soltas, cartas. A gente lê a carta, identifica quem escreveu, o que escreveu, por quê, e faz o trabalho de descrição seja nessa foto, nesse documento. É digitalizado e depois todas as informações, inclusive a digitalização, entram no sistema. Para os técnicos que tiveram acesso ao acervo, as cartas endereçadas para o futuro são apontadas de forma unânime como as que mais chamam a atenção. É como estar em um filme em que revisitamos o passado e entramos em contato com os personagens que literalmente escreveram essa história, através de emocionantes cartas, memórias, fotografias e bilhetes. São cartas assim, extremamente pessoais e dizendo então como aquele período estava e o que eles esperavam então que o Brasil estaria passando e a cidade estaria passando após 100 anos. Né? Então, para mim, essas cartas pessoais foram as mais significativas. Então, por enquanto, as mais legais é essa e um livro de lembranças. É um caderninho que várias pessoas, autoridades, alunos e diversas pessoas deixaram uma lembrancinha dentro daquele caderno. Interessante é que esses alunos eles tiveram cuidado nas cartas que escreveram de se dirigir, por exemplo, tem uma carta que é dirigida às meninas de agora, então ela foi escrita pelas meninas de 1922, essa carta se intitula Às Minhas Coleguinhas de 2022, então em que elas descrevem como é que era o ambiente feminino da época, o que é que elas vestiam, como é que se comportavam, e daí elas tiveram o cuidado e o requinte de explicar, não é, às colegas de 2022 como é que era o tempo daquela época. Carta das meninas de 1922 para as meninas de 2022. Nossa, que coisa linda, né? Como que houve uma evolução no papel da mulher na sociedade, como que a gente se percebe assim muito mais inserida socialmente do que aquela geração. Tivemos também um trabalho com os nossos estudantes para pensar quem estudava em 1922, né? Que sociedade era essa? Nós tínhamos um índice de alfabetismo gigantesco. Então, quem eram as pessoas que aqui estavam? Em que momento histórico elas viviam e quais eram as expectativas dessa classe social que aqui estava? Entre as cartas, o destaque é para o trabalho de português feito pela então aluna Zoraide Moraes Barros, em que ela relata como os jornais retratavam as comemorações do centenário da independência, através de festejos na Praça da Vila Resende. Ela conta que os recursos obtidos com a festa foram direcionados para a construção de um dos prédios da Santa Casa de Piracicaba. Quando o futuro povo piracicabano perguntar curioso, o que fez Piracicaba para comemorar o centenário? Piracicaba, na verdade, não erigiu monumentos, é certo, mas fez uma coisa muito superior a monumentos. Esse hospital, que abriga diariamente dezenas de pobres doentes que aí vêm buscar um lenitivo para os seus males. Haverá fim mais nobre que este? Dá a impressão que a gente está num filme, que é imaginar essas pessoas escrevendo lá atrás, fazendo todo esse processo da cápsula e nós aqui hoje trabalhando com essa documentação. A preservação dos objetos na caixa só foi possível pelo empenho do diretor da então Escola Normal em 1922, Honorato Faustino. Ele deixou notas explicativas em relação a todas as coleções de objetos armazenados e teve também o cuidado de deixar uma mensagem para a atual direção do colégio. Certamente, ele não esperava que o cargo seria, em 2022, ocupado por uma mulher e negra. Ele era um diretor assim, extremamente envolvido, apaixonado pela educação. Tinha um poeta, um músico, uma pessoa assim, de uma cultura bastante erudita.
E eu percebo assim que a principal mensagem que ele deixa para a educação é essa potência, né? Esse acreditar. Eu acho que a própria questão de pensar numa cápsula do tempo é uma aposta no futuro. Daqui 100 anos essa escola continuará sendo uma escola e eu quero falar com os estudantes desse período, com as pessoas desse período. Então eu acho que essa mensagem dele é a mensagem que todo educador deve levar para si. Educar é uma aposta no futuro e de que o futuro vai estar ainda melhor a partir das nossas ações no presente. A expectativa para a abertura da Cápsula do Tempo permeou o imaginário dos integrantes da comunidade escolar por muitas décadas. Em 2022 era muito aguardado, porque eu vou contar até da minha própria história como aluna. A gente passava nesse hall e ficava curioso ao ver essa caixa aqui, essa tampa dizendo para ser aberto em 2022, o que será que tem dentro dessa caixa. E eu assumi a escola em 2020, já pensando, nossa, está chegando 2022. Teve a pandemia, teve toda, né, a escola se transformou durante esse período, mas final de 2021, no encerramento das aulas, a gente já conversou com os professores, olha, 2022 é o ano de abertura da cápsula, a gente já precisa começar a se preparar e pensar projetos, porque a gente precisa envolver toda a comunidade escolar atual e a comunidade escolar assim, que tenha interesse para que a gente possa fazer uma abertura da cápsula que envolva as pessoas que têm esse amor pela escola e as pessoas que estão aqui hoje. Desde o início do ano, foi realizado na escola um projeto interdisciplinar com o desenvolvimento do assunto. A gente já começou o processo por área do conhecimento. Então, a área de linguagens, por exemplo, assumiu o logotipo, o mascote da cápsula, os hinos que gostaria de resgatar. Inclusive, resgatamos o hino da escola com participação de ex-aluna e ex-supervisora que conheciam esse hino e vieram aqui diariamente ensaiá-lo com os alunos. A área de ciências humanas ficou mais resgatando assim, fotos, instrumentos, materiais históricos daquele período, falando muito da questão histórica e geográfica, das mudanças que aconteceram ao longo do tempo. O que era essa escola, né? Ela foi pensada como um templo do saber, que fica alta, então para a cidade toda enxergar essa escola como um templo, a estrutura física dela, e as obras remetendo também à ciência, à arte, à cultura. Então, as ciências humanas ficou bastante nessa questão histórica, geográfica, social. E a área de ciências da natureza assumiu a parte de Instagram, de entrevistas. Então, cada área foi assumindo diferentes pontos que a gente achou que seriam importantes ser resgatados nesse momento. A surpresa foi a repercussão que ganhou a abertura da cápsula, a parceria com o Museu Prudente de Moraes e a exibição dos objetos de forma virtual através do sistema Atom da Câmara garantem que essa divulgação se perpetue. É a grande parceria, né? Porque a escola, ela continua funcionando como uma escola de anos finais de ensino médio. Nós não temos assim a possibilidade de fazer uma exposição à população, porque tiraria o foco do trabalho pedagógico. Esse material ter ido para o museu, acho que é também uma maneira dos nossos alunos aprenderem como que os materiais devem ser conservados, guardados e da melhor maneira possível. A possibilidade de digitalização pela câmera, então, trouxe assim faz com que esse material seja disponível para o mundo. Porque nós temos alunos aí espalhados em muitos lugares e que querem ter acesso a esse material. E tem inúmeros trabalhos de alunos, então eu fico imaginando filhos, netos dessas pessoas que produziram esses trabalhos, podendo ver na íntegra esse trabalho, poder verificar ali a caligrafia. Para começar, o acesso, né? Porque são documentos de Piracicaba, é para a população, tem avós, parentes, tem alguém lá que talvez você conheça e ter o acesso a tudo e poder ler tudo é muito interessante. E a Câmara, como um órgão público, tem e como, querendo ou não, um lugar de memória de Piracicaba, tem essa função e a Câmara faz muito bem de ter participado. Através do Departamento de Comunicação Social, a Câmara de Piracicaba promove uma mostra paralela à exposição do Museu Prudente de Moraes, com fotografias atuais da Escola Sudmenusse, de autoria do repórter fotográfico Davi Negri. Nós entramos nesse projeto depois que o Davi Negri me procurou, dizendo que possui um acervo de imagens do SUD e que esse acervo poderia fazer parte de uma mostra fotográfica. E aí, em contato com a Érica, diretora do museu, ela disse que o projeto era bem mais amplo. Então passamos a fazer parte desse projeto e da curadoria dele como um todo.
que nos deixa muito feliz, porque a Câmara pôde contribuir também com outras frentes. O Davi acabou fazendo novas imagens que estão riquíssimas, muito belas e que compõem um painel dessa mostra, né? Mostra o SUD hoje como ele é, como ele está conservado. Ele foi em alguns momentos à noite, mostrou movimentação com alunos também na escola, a valorização do patrimônio histórico em si, como o prédio está bem conservado. Então, nessa exposição do Davi, dá para ver o SUD hoje, já que as pessoas que irão ao museu não terão a oportunidade de visitar o SUD. Então, elas têm os objetos da cápsula e também o atual estado de conservação do prédio. O desafio agora é o encerramento da nova cápsula do tempo da escola. Agora eles estão pensando numa cápsula de 50 anos. Parece pouco tempo, mas como nós temos uma comunicação muito acelerada, quantas coisas terão acontecido daqui a 50 anos? Muitas coisas nós vivemos que eram inimagináveis em 1922. Então, assim, cria esse laço com a história. Eu acho que a gente faz com que o nosso aluno se perceba como fruto da história, mas como alguém que também está fazendo história. E isso é muito importante.